Ok, vamos nos dividir em salas, né? Não vamos dividir, não. Nós vamos hoje fazer uma viagem no tempo do profeta Amós e vamos dialogar com ele e aprendermos algumas lições para a nossa vida prática a partir daquilo que o profeta Amós disse ao seu tempo e ao povo para o qual o Senhor o enviou. Nós vamos nesse momento ler apenas alguns versículos. Nós vamos ler até o versículo 3, só para ensejarmos o capítulo, mas Amós é um livro que tem, são 9 capítulos. Nós não vamos estudar capítulo por capítulo, pois o nosso propósito hoje é comentarmos sobre todo o livro de Amós, entrarmos e sairmos do livro hoje. É um comentário básico, mas não se pode dizer que menos rico daquilo que nós queremos aplicar às nossas vidas. Nós vamos fazer a leitura então de Amós capítulo 1, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os brados dos pastores prantearão e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com tribos de ferro. Trilhos de ferro. Vamos orar então, para olharmos para o profeta Amós no dia de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós agradecemos por estarmos agora expostos à Tua Palavra. Acreditamos que a Bíblia Sagrada não é um livro comum, a Bíblia é a Palavra de Deus. Importa então que nós procuremos, com a graça do Senhor, com o discernimento que o Senhor tem nos dado, fazermos uma interpretação boa para que uma aplicação seja boa. Porque se nós fizermos uma interpretação errada das Escrituras, a aplicação não será boa, porque não terá sido a tua palavra, mas um devaneio humano. E quando nós praticamos devaneios, quando imprimimos a nossa opinião a respeito da palavra, ela não produz nenhum efeito na vida de ninguém. Mas quando nós atentamos para aquilo que ela ensina, ela é poderosa para transformar vidas, de maneira que o poder da palavra não está naquele que ensina, não está no pregador, no professor da Bíblia, no leitor, mas está na própria palavra. A palavra é poderosa por si mesma. Nós não precisamos enfeitá-la, nós não precisamos torná-la palatável, tragável. Ela é, às vezes, como uma fruta amarga, mas que ao ser ingerida, ela faz muito bem à nossa alma. E é isso que nós desejamos, tanto para nós mesmos como para todos que estão ao nosso entorno. Nós oramos com gratidão
no nome do Senhor Jesus. Amém. O profeta Amós, ele é basicamente contemporâneo do profeta Isaías, e ele faz uma denúncia que Isaías faz logo no seu primeiro capítulo, e ele comenta isso também em outros trechos. Ele fala sobre a justiça divina versus a hipocrisia humana. Então é sobre isso que nós queremos comentar hoje a partir do profeta Amós. O tema central de Amós é o julgamento divino sobre Israel e as nações por causa do pecado, mas ao mesmo tempo o anúncio da promessa de restauração àqueles que se voltam para o Senhor. Então eu acho interessante, nós já fizemos um comentário assim, todo o sermão da Bíblia, toda a mensagem da Bíblia, embora pareça ser diferente, mas no final é tudo a mesma coisa. Deus, ele anuncia o julgamento sobre aqueles que são os pecadores obstinados contra ele, os rebeldes, os desobedientes, mas ao mesmo tempo ele promove uma palavra de esperança, de restauração àqueles que se voltam para ele. Essa é uma mensagem constante na Bíblia. Deus gosta muito de uma atitude de contrição da nossa parte, quando nós nos rendemos a ele, quando nós falamos a Deus, sim Senhor, né? Sim Senhor, eu desejo fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero obedecer a tua palavra. Essa é uma atitude que enobrece o crente, no bom sentido da palavra, e eu penso que é isso que Deus espera de nós, uma atitude de contrição. Mas ao mesmo tempo, Deus, ele traz julgamento sobre aqueles que não querem viver de acordo com a sua palavra. O período do profeta Amós, ele foi marcado por uma grande prosperidade econômica. Havia estabilidade política. Era uma monarquia, mas havia uma estabilidade política. As cidades estavam cheias de riquezas, as casas luxuosas, o comércio estava muito ativo, mas por trás dessa aparência de sucesso, dessa aparência de prosperidade, havia uma realidade espiritual terrível. Havia idolatria, injustiça social, corrupção no culto religioso, e poderíamos dizer que o culto religioso era um culto vazio. Então nós podemos fazer uma imagem, um quadro. As pessoas que fizeram parte do tempo do profeta Amós, no caso era Israel, o reino do norte, ele faz ele diz, a profecia dele vai nessa direção. Olha, lá fora os negócios vão muito bem, as casas de vocês são casas luxuosas, as esposas de vocês, elas têm um padrão de vida elevadíssimo, vocês estão indo muito bem, há um comércio ativo, as casas são grandes, havia muita riqueza, e vocês vão para os lugares de culto. Mas quando vocês vão para os lugares de culto, vocês cantam da boca para fora. Vocês não estão vivendo uma vida correta. Ou seja, estão distantes de Deus. Foi nesse cenário, então, que Deus levantou o profeta Amós. O profeta Amós era um homem comum. Ele não foi extraído ou não foi tirado do mundo religioso. Ele não era da monarquia, ele também não era do recôndito religioso, ele não era de nenhuma escola de profetas, ele também não era de linhagem sacerdotal, ele era alguém comum, como nós lemos aqui. Mas ele foi chamado para pregar uma mensagem extraordinária. A sua mensagem foi muito dura, foi direta e foi incisiva. E a mensagem dele foi essa: Deus é justo. Deus é justo para julgar as nações, Deus é justo para julgar a hipocrisia daqueles que fazem festas, fazem cultos, mas um culto sem sentido, um culto vazio, um culto que precisa ser arrumado. Amós é conhecido como profeta da justiça social, mas a sua mensagem vai além da justiça social, toca em assuntos como adoração a Deus, e ele faz um link dizendo que se nós formos adoradores de Deus como deveríamos ser, ou se os seus contemporâneos fossem, eles seriam também pessoas que promoveriam a justiça social. Estudar o profeta Amós, então,
significa para nós olhar no espelho. Assim como Israel se enganava com a prosperidade religiosa de fachada, nós também corremos o risco de nos enganar, vivendo às vezes uma fé aparente, mas sem compromisso real com o Senhor. Amós nos chama de volta à essência. E aqui eu leio com os irmãos um versículo de Amós 5:4. Amós 5:4. Talvez esse possa ser o versículo-chave do profeta Amós. Ele diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Olha que interessante. Um versículo tão pequeno, mas que tem um grande significado. Buscai-me e vivei. O povo era o povo de Deus. O reino de Israel, o reino do norte, era o povo de Deus. Mas que nesse presente momento havia criado uma religião paralela no reino do norte e estavam se afastando de Deus. E por isso ele diz: buscai-me e vivei. Se nós formos fazer uma aplicação prática desse versículo para nós, significa que, apesar de respirarmos, de vivermos, de comermos, de bebermos, de andarmos para lá e para cá, mas se nós não buscarmos ao Senhor, nós perdemos a vida. É como seria como tirar da tomada um eletrodoméstico. Se você tira da tomada, ele não funciona mais. Ele fica encostado. Você pode tirar, por exemplo, o ventilador da tomada e ligar o botão dele para funcionar. Ele não vai funcionar. Então, o que eu penso, talvez uma ilustração que me traga a lembrança, ou que ilustre para mim o que ele quer dizer, é que se o povo estivesse desligado de Deus, do relacionamento com Deus, eles não viveriam. Isso também serve para a nossa vida. Às vezes nós estamos comendo, bebendo, vindo para a igreja, comprando, consumindo e etc., mas estamos desligados da tomada. Ou seja, nós achamos que estamos ligados, mas não estamos. Achamos que estamos funcionando, enquanto na verdade não estamos. Então essa é uma questão interessante levantada pelo profeta, e por isso as suas palavras: buscai o Senhor e vivei. Ou seja, o povo estava indo para os cultos, estava apresentando a Deus os sacrifícios, mas eles não estavam plugados, não estavam ligados, estavam sem energia, estavam sem a presença de Deus nas suas vidas. Agora, o porquê de tudo isso? O motivo pelo qual eles estavam desligados da tomada, embora fossem religiosos, é que eles praticavam a idolatria. A idolatria em Israel era total? Todas as pessoas praticavam idolatria? Todos os moradores lá do reino de Israel? Não. Pode-se dizer que, tanto no sentido de quantidade de pessoas, como também no sentido de quantidade de deuses, ou de ídolos no coração, era uma idolatria parcial. Uma idolatria parcial é uma idolatria? Uma idolatria parcial é uma idolatria ou não? É uma idolatria. Uma idolatria parcial é uma idolatria. E, na verdade, a idolatria, nesse sentido, ela nem é teológica necessariamente. Ela é lógica, primeiramente. O que é uma questão lógica? A questão lógica é que isso foi inventado por um pensador mais tarde, do século V no século V antes de Cristo, né? Que dizia que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Esse é um pensamento muito antigo, né? Embora ele seja ventilado hoje, mas ele é muito antigo. É a lógica da contradição ou da não contradição. Uma coisa não pode ser ou não ser ao mesmo tempo. Um lápis, ele não pode ser um lápis e uma borracha ao mesmo tempo. Ou ele é ou ele não é. Né? Um ovo não pode ser um pintinho ao mesmo tempo. Ou ele é uma coisa ou outra coisa. Então uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, alguém não pode ser adorador de Deus e ao mesmo tempo não ser um adorador de Deus. Ou ele é ou ele não é. Então, é uma questão lógica antes de ser uma questão
teológica. Então, com base nisso, mas é também uma questão teológica. O culto que eles apresentavam a Deus estavam desprovidos de elementos essenciais. E quais os elementos essenciais para o culto que eles estavam fazendo a Deus, mas esses elementos não estavam presentes. Então vamos pensar assim. Se nós pudéssemos trazer um daqueles hebreus daquela época para a nossa igreja, para ele congregar aqui conosco, ele lá estaria trabalhando a vida normal, pagando as suas contas, tudo normal. Ele chegaria aqui, ele cantava até com certo entusiasmo, ele poderia fazer muitas coisas aqui na igreja, mas o seu coração estava longe de Deus, porque lá fora, nos seus negócios, ele fazia negócios errados, ele enganava as pessoas que não eram, vamos dizer assim, os pobres, e dessa forma faltava um elemento essencial no culto a Deus, no culto que deveria ser prestado a Deus. Então nós vamos fazer um comentário em 3 partes. O primeiro delas, quem foi Amós, o seu contexto e aquilo que ele denuncia. Em primeiro lugar, quem foi Amós? Amós foi um homem comum, natural da cidade de Tecoa, então ele era um tecoano, que ficava a uns 15 quilômetros de Jerusalém, que naquela época era uma das regiões mais inóspitas do país. Ele trabalhava com animais de grande porte e com animais de pequeno porte. Trabalhava com bois, com vacas, mas também com ovelhas e cabras. E ainda cultivava sicômoro, era um tipo de figo, não de fígado, né? De figo. Apesar de não ter sido visto como profeta, no sentido profissional, ele era um profeta que pregou pouco depois do profeta Isaías. Apesar de ter nascido numa região simples, no sul, em Tecoa, ele foi convocado para direcionar as suas palavras para Israel, o reino do norte, porque o Senhor o enviou para lá. Então, esse é um dado interessante, eu acredito. Ele não era de linhagem sacerdotal, ele não era de nenhuma escola de profeta, mas o Senhor o convocou para ser profeta. Veja comigo o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14 e 15. 7:15. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então o Senhor o chamou para ser profeta. Nós podemos dizer que era um caipira profeta, ou um profeta caipira, né? Que foi então servir ao Senhor. De acordo com o que se pode conhecer na história, o reino de Israel havia prosperado no tempo de Jeroboão II, apesar de ser um rei mau e ímpio, que havia criado uma religião alternativa e, portanto, falsa. Deus havia poupado o povo daquela região, permitindo a prosperidade individual, bem como a expansão do reino. Então aqui nós temos também um outro dado interessante. A teologia da prosperidade, que não é nova, mas naquela época ela vivia também as suas dificuldades, os seus problemas. O povo estava vivendo distante de Deus. Né? Nós que conhecemos um pouquinho da Bíblia e sabemos da divisão dos reinos, o reino do sul era um reino mais puro, mais adorador, né? Mais inocente diante de Deus, embora tivesse também os seus pecados. Mas o reino do norte era um reino perverso em relação a Deus. A idolatria em Israel era maior do que no reino do sul. Tanto que Jeroboão criou lá uma religião paralela, misturando o Deus de Israel com outros deuses pagãos. Agora, visto que eles tinham uma religião falsa, e não somente uma religião falsa, mas uma
uma vida também falsa diante de Deus. No entanto, o povo estava prosperando. A riqueza material fazia parte da vida deles. Então, o que nós aprendemos com isso? Que nem sempre a riqueza material é fruto da aprovação de Deus. Sendo que, por um outro lado, nem sempre a pobreza é fruto da reprovação de Deus. Né? Então, não há uma relação muito grande, muito ínfima, entre a prosperidade material e o culto a Deus. Afinal de contas, existem países hoje que são países pagãos, estão distantes de Deus e são países, no entanto, relativamente prósperos, sob muitos aspectos. Por exemplo, nós poderíamos citar alguns países da Europa, que são países hoje ateus, no entanto, são países com uma relativa prosperidade material. Né? Nós poderíamos, inclusive, citar os Estados Unidos. Pode-se dizer que os Estados Unidos da América foi um país com predominância cristã. Há anos atrás, talvez 150 anos atrás, 100 anos atrás, acredito que sob muitos aspectos, sim. Só que hoje, embora seja um país com uma vasta histórica religiosa, hoje não é mais assim. Se você, por exemplo, atentar para livros de pessoas, pastores, inclusive, que moram lá, você vai identificar que os Estados Unidos hoje não é. Né? E, no entanto, ele vive a sua ascensão de prosperidade também. Né? Então, nem sempre a prosperidade material é resultado de uma vida piedosa, de uma vida que seja agradável a Deus. Né? Então, essa é uma questão que deve ser levada em conta. Agora, a título do nosso entendimento, o profeta Amós, ele tinha uma visão, eu poderia dizer, em 3 esferas. A primeira, na esfera rural. Ele era alguém que conhecia a zona rural. Se ele fosse um contemporâneo nosso hoje, ele seria um homem do agro. O agro no Brasil deu uma explosão, né? Então ele saberia dizer, por exemplo, o preço da arroba do boi, ele saberia dizer sobre a forma de alimentar os bois, as cabras, né? Então ele era um homem do campo, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma cosmovisão rural. Ele sabia como lidar no campo, sabia como lidar com as pragas, sabia como lidar com a seca, sabia como lidar com os animais. E não somente na lida com eles, mas como comercializar os animais. Então hoje ele seria um homem do agro. Mas ele também tinha uma visão urbana, porque os seus costumes e hábitos estavam relacionados com as questões que ele comentou. Daqui a pouco nós vamos fazer aqui um comentário sobre os pontos que ele tocou. Né? Era um homem do campo, um homem caipira, mas quando ele faz a sua denúncia, ele denuncia questões políticas, religiosas, sociais e comerciais. Então vamos dizer assim, ele era um homem antenado. O profeta Amós era um homem antenado. Ele sabia fazer um discurso rural no mundo do agro, mas ele também sabia fazer julgamentos políticos, religiosos, sociais e comerciais. E também a sua terceira esfera era uma esfera fora da Judéia. Por que fora da Judéia? Porque ele sai da Judéia, como nós lemos aqui. Né? Ele sai da região da Judéia. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Tecoa era uma cidade que ficava a 15 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém era a região do Reino do Sul. Embora ele fosse do Sul, ele foi chamado para pregar no Reino do Norte. Então, ele tinha um conhecimento para além do seu mundo, para além do mundo em que ele vivia. Então, era uma visão rural, urbana e internacional. Vamos usar aqui a palavra internacional, talvez ela seja um pouco forte, né, porque o Reino do Sul e o Reino do Norte eram, na verdade, o mesmo povo que havia se dividido, embora havia também uma mistura. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o profeta Amós era um homem de visão. Ele tinha uma visão das coisas, ele tinha um conhecimento das coisas. E aqui, apesar de ser um profeta, mas eu creio que nós também podemos aprender uma coisa aqui interessante.
é, ele era alguém que tinha a capacidade e o discernimento de Deus para enxergar as coisas para além daquilo que elas representavam ser. Então, essa é uma visão que nós crentes precisamos ter, né? Enxergarmos as coisas para além daquilo que elas aparentam ser. Eu sempre digo para os irmãos, olha, as coisas não são como elas aparentam ser. Que coisas? As coisas no sentido do agro, né? As coisas no sentido empresarial, no sentido político, as coisas não são como elas aparentam ser. Porque o que aparenta ser para nós, chega até nós por um viés já triturado, comentado, pelas mídias que nós temos, a mídia convencional, seja televisão, seja internet, né? Então as pessoas estão ventilando assuntos, opinando aqui, opinando ali, mas também tem muita gente por trás escrevendo, no sentido acadêmico. E por exemplo, hoje em dia, nós podemos nos recorrer a livros de pessoas que são, num certo sentido, imparciais a respeito do que acontece no mundo, para percebermos e termos discernimento sobre o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, deixa eu dar aqui uma questão de opinião. Opinião, né? Se os irmãos permitem. Quando eu era criança, adolescente, né? Nenhum de nós estava preocupado com política, né? A gente não sabia o que era, nós não sabíamos o que era esquerda, direita, o que era marxismo, o que era o gramicismo. Nenhum de nós sabia dessas coisas. Hoje em dia, todos têm acesso, né? Hoje, os jovens, os adolescentes estão comentando sobre isso. Antigamente, as crianças ficavam torcendo para os times de futebol. Hoje em dia, estão torcendo para o partido A ou partido B, né? Então, as coisas mudaram muito. Você sabia, existe literatura sobre os grandes impérios que formaram uma frase. Eu já vi isso a partir de várias perspectivas. Dividir para conquistar. Já ouviu essa frase? Dividir para conquistar. Então, o que está acontecendo no mundo hoje, você acompanhou o que está acontecendo no Nepal, por exemplo? Então, na França, o que está acontecendo na França, que começou a explodir na França agora. No Nepal é interessante, né? Porque foi a geração Z. Os adolescentes que se levantaram, queimaram a primeira dama, jogaram os políticos no rio, botaram fogo no parlamento, foi no parlamento, no STF deles, né? Ou seja, os outros políticos saíram de lá. Dizem que na França está acontecendo a mesma coisa, né? Não há muita coisa ventilada, mas... E aí já existe no Brasil um movimento de pessoas que, né, você tem, na internet, está aí, né? Então as coisas estão mudando muito. Então o que eu acho, o que eu penso que está acontecendo? Aquilo que sempre aconteceu nos impérios. As pessoas são jogadas uma contra a outra, né? Eu já me deparei com jovens hoje revoltados. Eu vou para a luta, não, mas não é isso. Não é isso que nós fomos chamados para fazer, né? Nós fomos chamados para pregar o evangelho, né? E os evangélicos estão caindo nisso. Tem evangélicos que são à esquerda, aí os que são à direita dizem assim, um cristão jamais pode ser de esquerda, né? Já os que estão na esquerda dizem assim, um cristão jamais pode ser de direita. Imagine, né? O capitalismo é um problema seríssimo. Agora, o socialismo e comunismo são coisas diferentes. Eu vejo que as pessoas confundem as coisas, né? O capitalismo tem os seus abusos. No fim de tudo, quem que está certo e quem está errado? Está todo mundo errado. Nós vivemos num mundo caído. Existe abuso de todo lado. E as pessoas são jogadas umas contra as outras, né? Se degladiando, queimando energias. Estamos nos esquecendo do principal. Nós estamos aqui para pregar o evangelho. Então, nós temos que ter esse discernimento e não ocupar o nosso coração com todas essas coisas. Agora, isso não quer dizer que nós devamos viver alheios a tudo isso. Nós não podemos viver alheios.
mas nós não somos chamados para ir para o enfrentamento. Essa é a minha visão, é a minha opinião, né? Aí alguém me perguntou, então o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Pregar o Evangelho. Porque é para isso que nós estamos aqui, pregar o Evangelho. O Evangelho é o único meio de transformação. Nós vamos transformar o mundo inteiro? Não, não vamos. Mas se nós influenciarmos uma pessoa com o Evangelho, eu acredito que já teremos cumprido a nossa missão, né? Então, nós temos que ter esse discernimento. Enxergar as coisas para além daquilo que a maioria enxerga. Hoje em dia, eu já ouvi falar, tem pessoas que estão, antigamente, dentro do contexto familiar, eu conheço um monte de família assim, talvez você conheça também. Dentro do contexto familiar, eu digo família estendida. Existe lá um batista, um presbiteriano, um adventista, às vezes um mórmon, daí por diante. Aí quando junta todo mundo, às vezes as conversas não são boas, certo? Porque cada um quer puxar a sardinha, a brasa para sua sardinha, quer ensinar aquilo que sabe, né? Aquilo que aprendeu. Aí, o que às vezes acontece é que as famílias se dividem, né? E eu já sei que hoje, no contexto familiar, de família estendida, existem aqueles que têm uma ideologia política A, outros a ideologia política B, estão juntos, discutem, se separam, não falam mais, se dividem. Igrejas, às vezes, se dividem por questões ideológicas. Essa é a intenção do governo. Eu não estou me referindo a um governo específico, né? É que o que eu estou dizendo, se o irmão Benigno estivesse aqui, ele está ali fora, ele que é historiador, mas na história foi assim. Nesse sentido, a história é cíclica. Do ponto de vista judaico-cristão, a história não é cíclica, ela é linear. Então o judeu não vê a história como cíclica, vê como linear. Ou seja, Deus está na história. Mas não se pode fugir ao fato de que existem eventos históricos que se repetem, né? que se repetem. E nós estamos vendo repetir no mundo aquilo que sempre aconteceu, né? Como o Império Romano caiu? Como o Império Romano caiu? Alguém tem uma resposta? Como? Eles eram conquistadores. Como? O Benigno pode me corrigir. Mas existe um dizer, né, que César chorou quando não havia mais terras para conquistar, né? E aí a economia deles acabou ruindo e o império acabou se dividindo, né? Porque como eles haviam conquistado muitos territórios, todos os tesouros eles iam se centralizando em Roma, né? E aí quando, vamos dizer assim, parou a expansão do Império Romano, o império acabou ruindo, né? Pelo menos, né? Isso está ligado, mas tem uma coisa mais simples aí. Exatamente. A imoralidade. A política do pão e circo promovida pelo Império foi ela que... Exatamente. As pessoas começaram a relaxar, começaram a viver uma vida displicente, e aconteceu que os francos, né, os franceses, eles começaram a invadir, entrar pelo meio do mato, começaram a corromper os colonos romanos, né, foram introduzindo um outro tipo de comércio ali, né? E aí, na verdade, o reino não foi destruído, ele se destruiu. Então, já se ouve falar hoje em alguns países em guerra civil. Então não é nação contra nação, é guerra interna. É o povo A contra o povo B, né? Essa é a guerra que nós estamos vivendo hoje. Pessoas contra pessoas, família contra família. Já ouviu falar, por exemplo, que dentro de casa, o pai é de uma ideologia política, o filho de outra, eles brigam, o filho vai embora de casa, marido e mulher brigam por causa disso. Não é necessário. É isso que eu estou dizendo. As pessoas estão separadas.
Haja visto o que aconteceu nos Estados Unidos agora. Né? O rapaz que foi morto lá. Por quê? O rapaz que matou o evangelista lá era ele é um comunista declarado e mormon. Né? Por questões religiosas e políticas, vai lá e tira a vida de uma outra pessoa. Né? Então, esse é o mundo. Né? Essa guerra que tem sido promovida. Um jogando contra o outro. Então, nós como cristãos, nós temos que ter olhos de águia. Nós temos que olhar as coisas para além do óbvio, para além daquilo que elas aparentam ser. Porque o que aparenta ser, não é. Irmão Kleber. Pastor, só uma dúvida. Exemplo, eu não sou muito bom de memória, então eu não vou saber lembrar os nomes, mas eu já ouvi algumas pessoas cristãs dizendo que, e na Bíblia mostra também, algumas pessoas lá do passado da Bíblia que se envolveram na questão política. Nesse sentido de... O que eu entendo, tá? Lógico, a gente está aqui para que nós possamos sempre aprender e, claro, mudar, se possível, de entendimento, se for necessário. Mas, se ficarmos só em oração, eu já teve pessoas, igual Sadraque, Isaac, Abednego e tantas outras pessoas que se envolveram, que se tomaram como linha de frente em algumas questões. Eu não vou lembrar de nomes, mas o que eu quero dizer não pode ou não deveria haver pelo menos algumas pessoas selecionadas ou que se destacassem ou que tivesse o chamado para tomar essa linha de frente como cristão, de se envolver fielmente em política, em liderar essas questões, ou isso seria totalmente fora da visão cristã? Não é esse o propósito do cristão mesmo? Ok. Essa é uma pergunta interessante, né? Aí talvez seria mais uma questão de opinião, né? Opinião minha. Em primeiro lugar, eu faria a diferença entre Israel e a igreja. Israel, a nação de Israel, era a religião e a religião era o Estado. Né? Então, hoje em dia, a igreja não é um Estado. A igreja é uma instituição formada de pessoas, misticamente, né? De pessoas de várias nacionalidades, espalhadas pelo mundo e daí por diante. A igreja do Senhor Jesus. Então, Israel tinha, por exemplo, um monarca, tinha um rei. E qual era a constituição de Israel? Era a lei de Moisés. A lei dizia o que eles deveriam fazer com o gado, o que eles deveriam fazer com a terra, o que eles deveriam fazer com os escravos. Né? Então, a lei de Moisés era a constituição deles, vamos dizer assim. Então, não havia distinção. Por exemplo, o Brasil é um país, entre aspas, laico. E o que significa essa laicidade? O Estado não tem religião. Em Israel não era assim. A religião era o Estado. E o Estado era a religião. Então, as pessoas que se envolviam com a política eram pessoas que tinham, antes da política, tinham um viés religioso, ligado com a lei de Moisés. Né? Por exemplo, os reis em Israel deveriam fazer a lei de Moisés para dar norte. Nós temos exemplos do rei Josias, por exemplo, né, que enquanto Israel vivia um período de apagão espiritual, ele resgatou o culto a Deus. Né? Nós temos o exemplo de José do Egito, que foi no Egito, foi um político, vamos dizer assim. Temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam na Babilônia, quando foram deportados para lá. Eles foram colocados lá por Nabucodonosor, né, por conta da visão que eles tinham, uma visão real, eram os nobres em Israel, então eles foram aproveitados. E daí por diante. Né? Daniel também fez parte da corte, embora Daniel não fosse político, Daniel foi profeta, de fato, na Babilônia. E daí por diante. Então, essa é, para mim, a primeira parte da resposta. Não se pode confundir igreja com Israel. Né? São questões diferentes. Na minha visão, bem diferentes. E quando não há essa distinção
de igreja de Israel causa confusão na nossa cabeça. A segunda questão é que eu não creio que seja um pecado um cristão hoje envolver-se com a política. Eu não creio que seja errado. Existem pessoas que têm talento para isso, porque política é talento. A palavra política vem de duas, né? De polis, cidade, e ética. É a ética da cidade. Então, é a habilidade de fazer com que as decisões tomadas, os rumos tomados, causem uma ética, uma moral para a cidade toda. Né? Não beneficie as pessoas parcialmente, mas imparcialmente. Mas essa é uma ciência, no mundo de hoje, muito difícil de ser aplicada. Porque eu já conheci pessoas honestas que entraram na política, que tiveram a vida manchada. Eu conheço umas 2 pessoas que viveram isso. Tiveram as vidas manchadas. Não porque foram imorais, mas porque a política é um sistema corrompido. E quem não se corrompe sai como corrompido, mesmo não tendo se corrompido, vamos dizer assim. Entendo. Agora, uma outra questão, né? A questão pastoral, um líder de uma igreja. Eu sou da opinião de que o pastor de uma igreja não deva se envolver com a política. Não significa que ele deva ser ignorante sobre o assunto. Mas se o pastor de uma igreja local, por exemplo, se ele é uma pessoa popular, se ele é uma pessoa benquista na sociedade por conta dos seus talentos, e se aventura a entrar na política, então ele deixa o pastorado. Né? Ele pode ir, pode ser que ele seja um instrumento de Deus lá, mas não há como conciliar as duas coisas. Essa é uma questão de opinião. Né? Não dá para juntar as duas coisas ao mesmo tempo. Não, é porque eu tenho na mente a seguinte, eu já trabalhei muito tempo nessa questão social e também questão política. Mas eu percebi que, para mim, a política eu não tenho estômago para estar lá dentro. Muitas coisas, como você falou, né? O sistema é bem complicado. E eu não tive estômago, não é para mim. Eu percebi que não é para mim. Mas mesmo assim, eu entendo que é interessante os cristãos se posicionarem, alguns que têm esse chamado, porque tem aquele, não sei se seria um ditado, né? Mas aquela forma de falar, né? Que aonde se nós, como que temos a visão cristã, não estivermos lá dentro, como que vai ficar lá dentro? Né? Se não tiver ninguém para nos representar ou representar a nossa fé, como que ficaria? Eu sei que o nosso Deus é soberano e está sobre todas essas questões políticas, né? Mas eu também penso que é interessante ter pessoas lá dentro. Não é meu perfil, não gosto mais disso. Não me adaptei a essa questão. Mas eu acho que seria interessante, né? Ter pessoas que são cristãs e consigam não se corromper, né? É isso que é o difícil, né? As pessoas não se corromper. Acho que isso que pesa, né? Eu entendo o que o irmão está dizendo. Já ouviu falar da bancada evangélica no Congresso? Complicado, né? Não precisa responder mais, né? Pode? Eu acredito que, como o irmão está dizendo, precisamos. Agora, vamos olhar o mundo, a história, de uma forma linear. Vamos tentar olhar isso. Apesar de ser complexo, né, complicado, mas vamos tentar. Todos os grandes avivamentos que aconteceram nas nações partiram do Evangelho, transformando vidas, chegando a própria Bíblia. Né? O Evangelho penetra no poder, o poder, quem está no poder é transformado e transforma a sociedade. O problema, talvez, nas questões hoje, é que nós queremos mudar o poder, né? Não pelo poder do Evangelho, mas por aquilo que nós acreditamos apenas. Então, assim, não é o Evangelho de Deus que está chegando. São pessoas com opiniões evangélicas que estão lá dentro. Então, não que isso não seja importante nem necessário. Ok? Vocês não estão me entendendo. Mas o avivamento que acontece, ele acontece dentro da igreja. Ele parte da igreja que ora, que prega, que é transformada e que transforma a sociedade onde ele vive. Eu nunca esqueci o que José Enio falou para nós há 30 anos atrás. Eu falo para nós dois.
né? Quando eu cheguei ali em Guardinha, ele me disse assim, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Quando o evangelho chegou nessa cidade, eu vi como Deus mudou a cidade. Ele está falando de progresso, mas de progresso na vida das pessoas. 20 anos depois, nós encontramos alguém, eu não vou citar nomes por uma questão ética aqui, mas encontramos algumas pessoas, 20 anos depois, que estavam ali, que viveram isso. E elas, 20 anos depois, chamaram minha esposa num acampamento, que foi coincidência esse encontro. E ela disse assim, já eram crianças, adolescentes na época, e agora já mães. E elas disseram, olha, Deus trouxe essa família de tão longe, falando para ali, para nos ensinar o evangelho que mudou a nossa vida. Nós aprendemos o que é viver realmente. A gente não... Então, assim, esse processo transformador, com relação a essa questão do mundo atual, ele é necessário. Só que a gente está invertendo. O que eu percebo é que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos lutando por uma situação que só Deus pode mudar. E nós queremos começar a impor. Então, assim, o poder transformador de todos os elementos que houve no mundo começou dentro de uma igreja local, de um povo evangélico, no sentido de crentes, não no sentido genérico como nós falamos hoje, que realmente mudaram seus corações, que oravam por isso, por avivamento, que transformaram a sua rua, né? Baxter diz isso naquele livro, quando ele escreve O Pastor Aprovado, né? Ele diz assim que se tinha uma coisa que ele tinha no coração dele, é que ele visitava todas as 800 famílias do condado onde ele morava toda semana, e para ele saber exatamente como cada um estava vivendo, para saber o que eles precisavam ser tocados e transformados pelo poder do Evangelho. Então, assim, isso é poder transformador, né? Isso muda aqui a nossa mente, a forma de pensar da sociedade. Então, há muitos anos nós estamos ouvindo isso, né? Que a iniquidade está instaurada no mundo, no Brasil, na nossa política. E a iniquidade é isso, é o que está acontecendo, é quando o errado vira certo. O certo é deixado de lado, e o que é pecado, o que é errado. Hoje falar pecado é até um pecado, né? Para muitos. Então não se pode mais dizer que isso é errado, porque isso é uma questão de opinião. Então, mas biblicamente falando, há o pecado. Esse processo de mudança, eu volto a dizer de novo, é algo que vai partir sempre daqui, né? Onde o nosso coração é moldado. E aí nós alcançamos os nossos vizinhos. Conflitos sempre existirão. As brigas sempre, infelizmente, as opiniões divergentes sempre existirão. A gente olha para o Evangelho, os próprios apóstolos tinham opiniões divergentes. A gente vê opiniões divergentes, mas a gente também vê o processo na vida em que o amadurecimento fazia com que eles entendessem que, acima da opinião de cada um, tinha aquilo que Deus estava dizendo pelo Evangelho. E isso norteava todos eles. Tanto que quando Pedro escreve sobre Paulo, ele diz, olha, Paulo escreve algo difícil de entender, eu vou usar uma expressão aqui, uma coisa difícil de engolir no sentido, né, porque ele era duro nas palavras, mas é de Deus. Eu estou parafraseando o texto, mas era de Deus. Então ele se submeteu à autoridade do Evangelho. É essa autoridade que deve penetrar o nosso coração hoje, independentemente de onde nós estamos morando, vivendo, de onde nós viemos. Ok, obrigado. Irmão Kleber, eu não posso dizer o que Deus pode fazer na vida de alguém, no sentido de um político, de alguma coisa assim, né? Porque nós não conhecemos a mente de Deus. Mas a respeito daquilo que a política pode fazer pelo cristão, por exemplo, eu sou muito ascético, eu não creio nisso. Quando eu falei da bancada evangélica, é que eu tenho lido sobre a bancada evangélica, e as corrupções, os escândalos são os mesmos. Eu acredito até que alguns usam desse meio para conseguirem aquilo que querem, né, lá na frente. Então, eu sou incrédulo. Eu sou, nesse sentido, bem tradicional, né? Eu acredito que
nós devemos orar pelas autoridades, porque é isso que a Bíblia diz com clareza, orar por eles, independente de quem sejam, se são convertidos, que se convertam, se não são, que se convertam, se são, que vivam piedosamente. Orar por eles. Orar por eles para que nós tenhamos uma vida sossegada. Conforme a Bíblia ensina. Mas eu sou muito incrédulo com relação à política, mesmo porque no Novo Testamento Jesus citou 3 vezes que Satanás é o governador desse mundo. Então, se ele é o governador, por permissão de Deus, a palavra príncipe ali, ela pode ser traduzida como governo do mundo, do sistema. Então, Satanás é quem governa o sistema. É pela permissão de Deus? Pela permissão de Deus. Por um tempo determinado, mas ele é o governo. Então, eu vou entrar num sistema político, sendo que no topo da pirâmide, quem governa é Satanás. Eu acho que eu bato na tecla de que o Evangelho de Jesus é o agente de transformação. Agora, se Deus usar o talento de alguém, né, para chegar no seu município, por exemplo, para ser uma influência, eu não posso dizer que não. Né? Eu fecho a minha boca, deixa Deus trabalhar. Mas eu tenho bastante dificuldade, eu não me envolveria. Eu não tenho talento, não tenho personalidade, não tenho perfil, né, para isso. Mas eu conheci poucas pessoas que se envolveram e tiveram as vidas danificadas, né, por causa disso. Por causa do sistema. Se você entra numa casa velha ou não, para reformar ela, se você tirar uma estaca, ela cai em cima de você. Então, foi o que aconteceu com algumas pessoas que eu conheci, que se envolveram. Exatamente. Eles mentem o tempo todo. E quem é o pai da mentira? É o governador desse mundo. É a maior arma que é usada. Né? E não é só a mentira contada, é a mentira no sentido de fascínio. De coisas que aparentam ser, mas na verdade não são aquilo que a gente imagina. É por isso que eu sempre gosto da pergunta de Pilatos, quando ele estava conversando com Jesus, né, quando Jesus estava sendo julgado. Pilatos pergunta: o que é a verdade? O que é a verdade? Essa era uma pergunta que estava na mente de Pilatos e talvez esteja na nossa cabeça também. Para nós, a verdade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Respondi ou não? Tá bom. Então nós vamos parar por aqui, irmãos. Nós falaríamos sobre o contexto de Amós e a sua denúncia. Eu gostaria de terminar hoje, mas não foi possível. Sobre as denúncias que o profeta Amós faz. Alguém tem uma outra pergunta? Ou algum comentário? Modemir. Certa vez, numa reunião de igrejas, comentaram sobre naquela época, que ainda tinha muito pouca representatividade evangélica, dos evangélicos entrarem. Aí meu avô falou o seguinte: antes de 1930, o Estado quis fazer uma união com a Igreja Católica, na época, e Getúlio Vargas se levantou, ele era agnóstico, se levantou e derrubou essa proposta. Isso já naquela época, né? E hoje o que nós vemos é o seguinte, que o pessoal não está levando a igreja na política, está trazendo política para dentro da igreja. Isso é terrível. E o que acontece? Nós estamos pensando que vamos lá fora, no campo deles, que é o campo do inimigo, como o senhor falou, onde governa o inimigo, querer mudar lá. Mas lá não é nosso campo. Não podemos dizer que não podemos participar, como o senhor falou, mas não vamos lá declarar: aqui eu vim mudar porque eu sou evangélico. Se vai mudar, nunca. Isso aí não vai acontecer nunca. E a história Deus já tem determinado. Nós não sabemos por que nós estamos passando isso,
se merecemos passar isso, esse terror que está passando, porque sempre assim, uma frente se levanta com um intuito bom, passa 2, 3 anos, vira tudo igual, porque o ser humano, ele não evolui, apenas se troca. Meu avô sempre dizia assim, ó, troca-se a cachorrada, mas as coleiras são as mesmas. Isso aí é terrível. E na política é difícil. Eu não sou contra, porque eu tive muitos parentes na política, até de deputado federal, mas a situação é difícil. Você não vai lá mudar lá. Lá você não muda nada. Se você, para mudar, como o pastor falou, tem que mudar nas bases. O que o comunismo no Brasil fez? Começou nas bases, há 40 anos atrás. Exatamente. Hoje está com um sistema totalmente corrompido. Exatamente. Na Europa está acontecendo o inverso, porque sempre a Europa está na frente. Queira ou não queira. Ela entrou no comunismo na frente, hoje está saindo, como o senhor falou nessa questão aí. E nós sempre vamos na retaguarda, não é na vanguarda, na retaguarda. E nós precisamos tomar cuidado, porque nem sempre, como o senhor falou, a prosperidade é resultado de bênçãos. Muitas vezes o inimigo está prosperando. Exatamente. Hoje nós temos aqui no Brasil relativamente tranquilidade, em alguns estados, outros não. Mas em alguns estados tudo bem. Por quê? Porque para o inimigo é muito bom. Você sai no domingo cedo, você vê gente andando, lavando cachorro, andando de bicicleta, indo para futebol, andando de moto, de carro. Passa nas igrejas, até nas igrejas católicas, estão vazias. Exatamente. Infelizmente. Depois da Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra, tinha alguém preso, Antônio Gramsci. Já ouviu falar nele? E o que ele escreveu na prisão? Alguém sabe? O que seria o gramscismo hoje? Nós não vamos mais impor o comunismo. Nós vamos jogar o comunismo nas escolas, nas universidades. Então, a ideologia dele foi levada à frente. É por isso que hoje, por exemplo, nós temos aqui, teve uma universidade de Curitiba agora que está com problema também com isso. Mas a USP, por exemplo, em São Paulo, ela é totalmente esquerdista. Quase todas as universidades. As crianças são doutrinadas desde pequenininhas. A partir dos 4 anos de idade, na escola, seja pública ou particular, elas não são mais alfabetizadas como nós fomos. Elas são doutrinadas. E aí, quando chega na universidade, mais de 90% dos universitários nos Estados Unidos e no Brasil, quando chegam na faculdade, negam a Deus, caem no ateísmo. Se não no ateísmo teórico, no ateísmo prático. E aí começa a olhar com desconfiança para o pastor. Né? Eu já ouvi isso de universitários. Olha, lá falaram, na universidade, o professor falou que essa família tradicional precisa ser derrubada, os pastores são aproveitadores. Né? Aí a pessoa vem para a igreja e olha para o pastor. Ah, pastor, você não sabe o que eu escutei do senhor. Eu já vi isso daqui, a fisionomia de alunos universitários. Eu não estou generalizando, mas entrou na faculdade, já olha para o pastor com desconfiança. E aí pensa assim, olha, o pastor é uma pessoa desinformada. Né? O que houve, então, foi uma doutrinação. Aí você vê hoje na USP, garotos de 16, 17 anos pintando as unhas, né? Colocando brinco, usando roupas femininas, roupas íntimas, inclusive femininas, e falam que nós vivemos uma outra época e nós somos quadrados. Então, veja, é a destruição da família, porque, olha, eu não sou, presta atenção aqui, por favor, eu vou terminar. Eu não sou comunista, não sou socialista, eu não sou bolsonarista. Eu vejo os evangélicos hoje, de maneira geral, olhando para o Bolsonaro como salvador da pátria. Ele não é o salvador da pátria. As nossas esperanças não estão em Brasília. As nossas esperanças não estão lá, estão em Cristo. Agora, eu vou dar a minha opinião. Tá? Eu não acredito que ele seja um homem corrupto. Eu não acredito que ele seja corrupto. Ele tem uma história
já saíram documentos públicos sobre ele. Não há nada que houve no sentido de corrupção que possa incriminá-lo. Nada. Zero. No entanto, agora ele foi condenado à prisão, né, por questões que são... É só uma questão de pensar. Você não precisa ser de esquerda ou de direita. Não há nenhum fundamento para que ele chegasse onde chegasse. Agora, eu ouvi ontem uma notícia de que os próximos serão os filhos dele. Então agora você tem... É um sistema. E a gente olha para o juiz lá, né, do STF. Ele é o... Mas não é ele, não. Ele é só uma figura ali. Há um sistema por trás. Né? E é um sistema internacional. Não é uma coisa. É isso que eu estou dizendo. É um sistema. E nós não conhecemos a natureza de tudo. Não sabemos de todas as coisas. É isso que nós vivemos. Por isso, irmãos, a nossa esperança é Cristo. Eu escutei os evangélicos falando aí, nós temos um Messias lá. Né? Temos, olha, o nome dele, inclusive, é bíblico, é Jair. Jair foi um juiz, né? Um juiz lá da época dos juízes. Vai lutar por nós. Essa não é a perspectiva da igreja. Eu não estou fazendo juízo de valor sobre a pessoa dele, mas a nossa esperança não está nesse Messias aí. Está no outro Messias. O nosso Messias, o Senhor Jesus. Amém? Carlos, você ia... Eu gostaria de só falar uma coisa, para resumir dele, depois eu passo a palavra aqui para o irmão Hélio. Hoje as pessoas, igual o senhor falou, estão muito envolvidas com a mídia social. E a mídia social mostra o careca. O careca está lá. Acha que ele é o pivô da coisa. Só que não vê, igual o senhor falou, por trás, os bastidores. Os bastidores, ninguém vê isso, ninguém pensa. Hoje, o povo, não só o brasileiro, mas todo mundo está condicionado a ver só o foco. Mas não começa a analisar os arredores. E a gente é enganado nisso. Porque às vezes é a mesma coisa para o mundo circular. Você olha para a vida da pessoa, parece que a pessoa está tudo bem, né? Está andando lá, está comendo, está bebendo, mas não sabe o íntimo da pessoa. Assim, palavreando isso, não sei se é a palavra, mas todo mundo esquece isso, né? Irmão Hélio. Questão de uns 3 anos atrás, eu fiz um curso de 1 ano. E os professores eram tudo de esquerda, né? Um dia eu não aguentei e debati. Aí ele teve a capacidade de falar para mim que Jesus Cristo era comunista, porque eu não era. Gostaria que o pastor explicasse agora. Se Jesus era comunista? Bom, naquela época não existia ideologia política, né? O que existia era monarquia. E o que Jesus denunciou em Israel, inclusive esse discurso aí, que o senhor levantou, de que Jesus era comunista, ela foi uma questão levantada é uma questão bem comprida isso, mas foi no Pacto de Lausanne, que aconteceu na Suíça em nos anos 70. E eles escreveram tratados que tem esse nome, né, o Pacto de Lausanne, que foi um pacto entre as igrejas, chama Conselho Mundial de Igrejas, que a partir daquele ano, as igrejas não seriam mais, entre aspas, tão capitalistas. Não muito família, não muito iniciativa privada, não muito no sentido de apoiar o direito à propriedade, mas que seria uma sociedade mais igual. E isso, esse Pacto de Lausanne, que com muitos livros, vamos dizer assim, que foi traduzido nos anos 80 para o português. E aí alguns pastores se tornaram aderentes desse movimento. Por exemplo, nós temos hoje o pastor Ed René Kivitz, lá da Igreja Batista da Água Branca, lá em São Paulo. Tem o pastor Ariovaldo Ramos e outros, né? Esses são os mais famosos. Então, eles são seguidores do Pacto de Lausanne. E eles defendem isso. Né? Defendem que... Eu não sei se ele fala isso, que Jesus era comunista. Mas Jesus defendia... o que Jesus denunciava era a hipocrisia dos religiosos da época. A injustiça, tanto que a própria Bíblia diz que sempre haveriam pessoas pobres. Porque
essa desigualdade social, até certo ponto, ela é humana. Ela não, porque como se define igualdade? Tem pessoas que são muito ricas, mas que vivem uma vida desgraçada. Tem pessoas que têm menos, mas que vivem contentes. Então, a prosperidade, de fato, ela tem pouca relação com posses. Tem mais relação com questões internas. Agora, qual é a base? Eu vou dizer para o senhor. Muitas pessoas falam que Jesus era comunista, que Pedro era comunista, por causa de Atos capítulo 2. O que aconteceu em Atos capítulo 2? Quando surgiu a igreja? Aqueles que tinham muitas propriedades vendiam e davam para quem tinha menos. Então eles falam, tá vendo? A igreja começou com o comunismo, errado. Porque não foi o Estado que impôs esse comportamento dos crentes. Eles fizeram voluntariamente. E hoje existem muitas pessoas que são voluntárias em ajudar. Não é uma imposição do Estado. É uma voluntariedade do indivíduo. Entende? Então, essa premissa de que Jesus foi comunista, ela é totalmente infundada. Existe um livro que saiu agora, eu posso comentar com o senhor depois, pessoalmente, sobre isso. Talvez vai nos ajudar aqui a entender certas coisas. O livro chama-se Intelectuais e a Sociedade. Os intelectuais e a sociedade. Ele vai abrir os olhos para nós enxergarmos o que está por trás de tudo isso aí. Mais alguém? Só comentando da internet, o Rubens Batista, abre aspas, realmente, crente não se envolve em política, mas crente tem princípios, e apoiar uma ideologia que vai contra os nossos princípios e valores chega a ser uma aberração. Fecha aspas. Rubem Batista, comentário da internet. Ok. Agora, deixa eu só fazer um comentário, já que as mulheres estão lá, irmãos. Eu não sou comunista, não sou socialista, não sou gramicista, não sou capitalista, nada disso. Agora, talvez o irmão Ademir possa dizer isso com mais objetividade, porque ele já viveu um pouquinho mais e ele está sempre ligado com isso. Comunismo e socialismo são coisas diferentes. Primeiro tópico. Agora, o socialismo de hoje não é o mesmo socialismo nas suas bases, antigamente. Pelo que se lutava antes no socialismo? Por uma sociedade igual, onde o proletariado estivesse no topo. Isso é uma utopia, isso é impossível. Agora, o socialismo / comunismo de hoje inclui pautas de ideologia de gênero, inclui pautas de aborto. Então, isso não tem a ver com o comunismo raiz, vamos dizer assim, ou socialismo raiz. Mas por que de tudo isso? Porque qual é a base da sociedade? A base, deixando de lado a questão bíblica. Vamos deixar a Bíblia de lado. Tudo que a Bíblia ensina. Qual é a base de uma sociedade para que ela cresça saudável e etc. e tal? Qual é a base? Família. Os teóricos do comunismo sabem disso. Se tirar a família, a sociedade vem abaixo. Acaba a herança, acaba a transferência. Uma coisa simples. Você sabia que no sentido psicológico aqui, de formação de uma família, por exemplo, quando nós somos chamados a nos dirigir aos nossos pais como você, o simples fato de falar para o pai ou para a mãe você, isso é uma ideia implantada pelo comunismo, porque quebra a cadeia de autoridade. Isso foi implantado, isso é uma doutrinação marxista. Não existe hierarquia. As minhas meninas em casa é sim senhor e sim senhora, porque isso causa um efeito na mente delas. Um efeito de que existe autoridade, e a autoridade precisa ser respeitada. Porque se ela cresce assim, elas não vão reconhecer a Deus depois. Mas e nós? Nós fomos ensinados assim, as coisas mudaram hoje. Hoje é você. Meu pai é meu amigo. Errado. Eu sou amigo do Giovanni hoje, casado, constituiu família. Mas enquanto ele viveu debaixo da minha casa, não era meu amigo, não, era meu filho. Então, o que é contrário disso são ideias marxistas. Só que a gente não percebe. Amém? Vamos tomar nosso café então. Deus abençoe os irmãos.